Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Massarucano. Eu sou o André e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme mais roubado do Oscar de 2024. De verdade, o que fizeram com esse filme esse ano é um crime, e apesar de a gente saber que o Oscar odeia latinos, é um tanto quanto injustificável. A gente vai falar hoje sobre A Sociedade da Neve. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Dessa forma eu consigo saber se o conteúdo que eu estou produzindo é interessante para vocês. Também ative o sininho para receber a notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. E por fim, as redes sociais estão aparecendo aqui em algum lugar. Segue a gente lá e bora continuar essa conversa. Bom, A Sociedade da Neve foi lançada no comecinho de janeiro pela Netflix. E ela já chegou com uma repercussão muito grande. O filme foi um sucesso tanto para o público quanto para a crítica especializada e recebeu até uma indicação para o Oscar. Mas apesar disso, dá para dizer que A Sociedade da Neve merecia muito mais. O filme foi inspirado no livro do mesmo nome escrito por Pablo Vierce, e ele narra a história do acidente que aconteceu nas Cordilheiras dos Andes nos anos de 1972. O que acontece é que um grupo de jogadores de rugby, junto com amigos e familiares, embarcaram no voo 571. O problema é que existia um problema de rota, um problema no cálculo da rota, que fez com que eles colidissem com uma das montanhas nos Andes e caíssem no Vale das Lágrimas, que é cerca de 4.000 metros acima do mar. Então é muito alto, num lugar extremamente inabitável e difícil de respirar. Além de tudo isso, era na época de nevasca, então não tinha muito bem como procurar esses sobreviventes porque a visão era limitada e a neve encobria muita parte dos destroços. 45 pessoas embarcaram no avião, mas apenas 29 sobreviveram a essa queda. E na verdade eu acho 29 até um grande milagre, porque de 45 sobreviverem 29 em uma queda de avião já é um milagre por si só. Esse grupo sobrevive durante meses nas cordilheiras, mas não sem antes passar por mais algumas casualidades e terem que tomar decisões muito difíceis, decisões bem bizarras que envolvem coisas um tanto quanto tabus na sociedade que eles foram obrigados a fazer para conseguir sobreviver de alguma forma. A Sociedade da Neve é um filme absurdamente angustiante e apreensivo. Ele te deixa o tempo inteiro com aquela sensação de pelo amor de Deus, velho, alguém faz alguma coisa, eu não aguento mais ver essa galera sofrendo assim. E é angustiante porque à medida que a história vai contando, você vai se inserindo cada vez mais nela ao ponto de você imergir bastante na história e você virar amigo daquelas pessoas e você ficar... Cacete, o que vai acontecer agora? O que a gente pode fazer e não o que eles estão fazendo, sabe? É como se você fizesse parte daquela história em algum momento. O filme sempre carrega aquele clima de tensão, de que alguma coisa vai acontecer e que novos problemas vão aparecer e novas pessoas vão morrer, porque eles estão presos num cenário de desesperança total, no meio de um inferno gelado de neve sem perspectiva nenhuma de resgate. Apesar disso, o filme é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, não só nesses últimos anos, como um todo, assim. O filme ele faz questão de ser uma homenagem muito grande aos sobreviventes e principalmente àqueles que não conseguiram voltar. E é muito lindo, porque dá pra você ver que existiram diversos cuidados durante a produção que tornou tudo isso muito mais bonito e envolvente e cuidadoso. Eles deixam bem claro tudo o que aconteceu, sem deixar de explorar nenhum assunto, sem omitir nada do que aconteceu, mas ao mesmo tempo você vê que eles não focam nas decisões drásticas que eles tiveram que tomar para sobreviver. Pelo contrário, o que eles querem ali é contar uma história sobre como um grupo que se uniu tanto e formou uma sociedade tão forte à base de companheirismo, amizade e parceria, conseguiu sobreviver à situação mais inabitável da história. E, bom, é uma narrativa linda, porque eles realmente focam nesses diálogos, eles focam nessas construções de personagem e como essa amizade realmente foi importante pra tudo. Ao mesmo tempo que você vê a sanidade mental dos personagens sumir na sua frente ao longo da história, você vê que cada um deles vai puxando um ao outro pra manter a situação mais confortável possível, por mais que eles estivessem na situação mais, sei lá, impossível de sobreviver. É lindo, é realmente lindo. Essa é uma das homenagens mais bem feitas e construídas que eu já vi. A produção usa e abusa dos elementos brancos que eles têm, porque querendo ou não é um montinho de nada ali perdido num mar de neve, né? Então os destroços estão ali no meio do nada e eles usam disso pra ir gradualmente tirando a sanidade mental dos personagens, além da sua. Então, à medida que a história vai passando, você vai ficando meio maluco com tudo aquilo que tá acontecendo e com todo aquele cenário branco, porque parece que você tá no quarto branco do Big Brother ou de um hospício, e você fica maluco, você vai ficando maluco, você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso sair dessa sala. Além disso, é possível ver que o cuidado e o carinho com a produção era tão grande que eles foram para algumas soluções que às vezes nem eram muito fáceis. Eles reconstruíram 3 destroços do avião para poder gravar lá e ter o mais próximo da experiência possível para os atores. Eles foram até o local do acidente e gravaram algumas cenas lá, o que
De verdade, eu imagino que pros atores tenha sido um negócio um tanto quanto pesado e único, assim, uma experiência raríssima e única. Porque ali é o local de um acidente histórico para nossa região. E ali carrega muita história, é uma história muito pesada e que, por mais que boa parte ali não estivesse nem viva para acompanhar na época, eles sabem do que se trata e é algo relacionável ao povo e significa alguma coisa aqui para nossa região. Então, sei lá, eu imagino que seja próximo de um brasileiro visitar o local de acidente da Chapecoense, por exemplo. O elenco desse filme é simplesmente... Cara, eu não sei como é que eles conseguiram escolher tão bem. Primeiro porque um dos focos principais eram os atores serem parecidos com os personagens. E isso eles conseguiram muito bem. Se você olhar as fotos comparativas, é bizarro o quanto eles são iguais. E além disso, o filme conta com vários nomes estreantes, mas ao mesmo tempo isso não pesa em nada na produção. Por mais que eles tenham focado ali na parte física dos personagens, a forma como se dirige a história, o próprio talento dos atores é bizarro, porque é tudo muito bem feito, assim, todos os diálogos são muito críveis e você acredita em tudo aquilo que eles estão falando. E você vê que o elenco tem muita química entre eles, então a todo momento você compra a ideia de que aquilo é uma sociedade que foi construída em torno de uma amizade e eles vão sobreviver por conta disso, sabe? Entre os atores vale destacar Enzo Von Kirk, que interpreta Numa no kart, que serve como narrador da história, que, cara, ele simplesmente está destruindo nesse filme e ele estar fora de algum tipo de premiação é bizarro, velho. Tipo, realmente não tem justificativa, é muito, muito bom. Todos esses acertos e detalhes mostram como a obra quis homenagear e não só lucrar ali nas bilheterias com uma história que daria pra fazer isso. Nós estamos falando de uma história trágica, onde seres humanos foram obrigados a recorrer a medidas mais desesperadoras da história para sobreviver durante 72 dias no meio de uma nevasca. Então é uma história muito pesada e eles tinham muito conteúdo ali para poder criar algo extremamente sensacionalista e cheio de sangue e tensões, mas não é esse o objetivo. O objetivo é ser um filme bonito, apesar de todos esses pontos. A história que eles querem contar no fim é como um grupo de amigos conseguiu se apoiar durante meses para que eles sobrevivessem ao insobrevivível, se é que essa palavra existe. Apesar de todos esses pontos que eu trouxe aqui, o filme só tá concorrendo a uma categoria de Oscar, que é aquela categoria meio que dá pena, na minha opinião, que é o filmes que não são ingleses ou americanos, mas que tiveram um mínimo de repercussão, e pra gente atingir aqui a cota do que a gente traz pro cinema, da audiência, né? Então vamos colocar um povo latino aqui, uma galera lá da Ásia e pá, pra concorrer nessa categoria de filme internacional, porque aí pelo menos a gente garante que ninguém vai encher o saco. E pô, isso é um tanto quanto frustrante, porque eu entendo a importância de uma categoria de filme internacional, até pra não ser excludente, porque a maior parte das produções grandes são dos Estados Unidos, Inglaterra, países ingleses como um todo, mas a gente tem um crescimento no cinema muito grande esses últimos tempos e a gente vê que a América Latina é completamente esnobada. Algumas partes ali da Ásia já são mais vistas e lembradas durante as premiações, a gente teve Parasita e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo concorrendo forte a premiações, mas a gente não vê isso passar dessa região, né? Então, a gente já conseguiu sair um pouquinho ali dos Estados Unidos, Inglaterra e afins, mas ainda não conseguiu abrir tanto o cinema. E a Sociedade da Neve ser esnobada em diversas categorias é mais um dos exemplos que mostra como a academia ela não liga tanto por a qualidade do filme em si, mas sim para vendas, quem é o nome do diretor, e todo mundo sabe que é isso na realidade, mas não deixa de ser frustrante. Se você parar pra pensar, se esse filme fosse americano, ele estaria concorrendo a pelo menos 5 Oscars. E se você achar que eu tô exagerado, você tá sendo maluco, porque aquela bomba dos 127 horas e Sniper americano, um estrelado pelo James Franco e o outro estrelado pelo Bradley Cooper, cara, são dois filmes fracos, assim, e são dois filmes que concorreram a 5 Oscars cada um, considerando melhor filme, melhor ator e melhor roteiro. São filmes extremamente esquecíveis, quem é que lembra desses filmes, sabe? Então, de verdade, é um tanto quanto esquisito essa ignorada que eles têm. O Oscar tem essa restrição com o latino, um dia a gente vai descobrir por que, se eles só odeiam a gente gratuitamente, ou se é algum tipo de racismo ou xenofobia. Mas até então, a gente só tem que prestar as nossas devidas homenagens aos filmes que são bons, valorizar o contexto aqui da América Latina, porque cada vez mais têm sido lançados filmes muito bons, especialmente ali na Argentina, que vira e mexe, figura ali no Oscar de melhor filme internacional. Mas é isso, A Sociedade da Neve é um filme espetacular. Se ele fosse inglês ou americano, era um filme de 5 Oscars aí, tranquilo, pelo menos 5 indicações. Mas a gente, infelizmente, não vai ver isso na premiação, então compete a nós divulgar e falar muito bem desse filme que tá fantástico.
Mas me diz aí o que você achou do filme A Sociedade da Neve. Tô exagerando, nem é nada demais e eu tô criando um hype muito grande no filme? Porque eu vi algumas pessoas falando, gente, pelo amor de Deus, não é porque o filme é latino que ele deveria concorrer ao Oscar, ele tá sendo ignorado, mas pra mim ele está. Então me diz aí, comenta aqui embaixo, vamos conversar, vamos entender aí quais são os outros pontos dessa narrativa esquisita. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa a notificação para você receber os vídeos assim que eles saírem. Eu sei que vocês querem muito receber uma notificação de manhã com o meu roxinho ali falando vídeo novo no ar. Obrigado pela paciência e audiência de sempre, a gente se vê numa próxima e tchau, tchau.